Graça e paz, povo amado do Senhor, que alegria que estamos juntos mais uma vez. Já tivemos um tempo de louvor, onde os nossos corações se alegraram na presença do nosso Deus, mas neste momento nós vamos estar falando acerca da palavra de Deus. E para isso eu gostaria que você estivesse abrindo sua Bíblia no Salmo de número 27, no versículo de número 4. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Glória a Deus. Antes de nós estarmos falando acerca da palavra, eu quero estar orando com você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai bendito e santo, é com alegria, Pai, que nós nos reunimos na Tua presença nesta hora para falarmos acerca da Tua palavra, Deus. Pai, que o Teu Santo Espírito venha conduzir as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha abrir o nosso entendimento, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nesta hora, através das nossas vidas. Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Amados, gostaria de estar deixando para você algo que Deus colocou no meu coração. Vamos valorizar o que realmente tem valor. E o que é que tem tido valor para você? O que é que tem tido valor para mim? O que é que tem tido valor para o salmista? Quando ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Né? Nós pedimos a Deus aquilo que é importante para nós. E quando nós pedimos, nós também buscamos esta coisa, porque nós cremos que vai ser bênção para a nossa vida. Então, para o salmista, não havia nada mais importante do que a presença de Deus. Isso também para nós é uma realidade. Não há nada mais importante na nossa vida a não ser a presença de Deus. Até porque, amados, nós vivemos assim num mundo tão conturbado, cheio de lutas, cheio de dificuldades. Estamos vivendo o tempo da pandemia, em que, se não for o Senhor na nossa vida, certamente, querido, nós vamos sucumbir, certamente nós vamos fraquejar. Mas, glória a Deus, que essa presença ela tem sido real nas nossas vidas. E o que o salmista, ele pediu ao Senhor e iria buscar? O que tanto o salmista, ele queria na sua vida? Embora o salmista, que era o rei Davi, teoricamente ele tinha tudo na sua vida e não precisaria de mais nada. Mas no seu íntimo, no seu ser, ele percebia que precisava de algo mais importante, que todos aqueles bens materiais, aquela posição, não era suficiente para satisfazer o desejo do seu coração. E hoje, amados, não é muito difícil nós olharmos para a vida de tantas pessoas que são abastadas financeiramente, e alguém pode olhar e falar assim, poxa, essa pessoa não precisa de mais nada. E quando nós paramos para refletir, nós percebemos que é um grande engano. Não são as coisas materiais que vão saciar o coração do homem. Não são as coisas deste mundo que vão preencher o espaço vazio dos nossos corações, mas somente com a presença de Deus. Então, muitas das vezes, o que falta na vida daquela pessoa é a presença de Deus. Ela tem momentos de alegria, mas a maior parte da sua vida são momentos de tristeza. Aí eu pergunto, o que nós temos pedido ao Senhor e o que nós temos buscado do Senhor? Você já parou para pensar nisso? O que você tem buscado tanto do Senhor? O que você tem pedido tanto ao Senhor? Porque nesse mundo, infelizmente, nós somos ensinados a buscar muitas coisas. E essa busca, ela acaba se tornando uma busca insaciável. Por quê? Porque nós estamos buscando coisas
que não agradam ao coração de Deus. E essas buscas, muitas das vezes, nos fazem esquecer, né, na presença de Deus, que é algo mais importante na nossa vida. Haja visto que quando Jesus estava ali com Marta e Maria, lá no capítulo 4, no capítulo 10 de Lucas, em que Jesus foi ali visitar aquelas duas irmãs, diz a palavra de Deus que Maria não queria saber de mais nada. Ela correu, ficou aos pés de Jesus. E Marta então ali ficou se preocupando com tantas coisas, certamente para tentar agradar a Jesus. E ela então reclamou: Senhor, fala com Maria para vir me ajudar. E Jesus então, virando para Marta, falou assim: Marta, Marta, estás ansiosa, está preocupada com tantas coisas. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então, amados, aquele momento era um momento em que nada poderia ser mais importante do que ficar aos pés de Jesus, de aprender de Jesus, de aproveitar aquela presença maravilhosa. E quantas pessoas elas deixam passar essa oportunidade? Ela está diante da ministração de uma palavra, ela está no templo e ela fica dispersa com tantas coisas e perde a oportunidade de aprender, e perde a oportunidade de ouvir coisas maravilhosas para a sua vida. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Mateus ele vai nos advertir, dizendo o seguinte, 6,33, vai nos advertir o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Há pessoas colocando tantas coisas na frente dessa busca e esquecendo de buscar a presença de Deus. E o que o salmista realmente ele queria da sua vida, quando ele pronunciou essas palavras: uma coisa pediu o Senhor e a buscarei. Ele vai dizer que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, no entendimento do salmista, o templo era o lugar onde Deus ele se manifestava. Então, por essa razão, ele queria morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, porque era ali que o Senhor falava, era ali que o Senhor se manifestava, e era ali que ele desejava morar, passar o resto da sua vida. Para quê? Para aprender do Senhor, para viver uma vida na presença de Deus, para viver uma vida que agrade a Deus. Então ele desejava morar no templo. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque ele cria que a manifestação do poder de Deus era naquele lugar. Então muitos buscam somente as bênçãos, mas esquecem do dono da bênção, aquele que pode todas as coisas. Lá em João, capítulo 6, no versículo 26, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, 6:26, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, queridos, as pessoas elas estão em busca de bênção, mas esquecem do principal, que é conhecer o dono da bênção, que é ter intimidade, que é ter comunhão com o dono da bênção. E o salmista, ele vai dizer mais: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E essa formosura do Senhor é a sua essência de bondade, de amor, de graça e de misericórdia. Era isso que ele queria contemplar na casa do Senhor, a formosura do Senhor, e com isso aprender
no seu tempo. Precisamos dessa essência na nossa vida também. Precisamos conhecer essa essência de Deus, essa bondade, esse amor, essa graça e essa misericórdia. Para quê? Para que nós possamos viver uma vida abençoada, para que nós possamos produzir o fruto do Espírito, conforme está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que vai dizer assim, ó, Gálatas 5, 22, que vai dizer exatamente isso. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, esse fruto do Espírito que precisa ser produzido em nós, quando nós conhecemos a essência do Senhor. É isso que vai ser revelado em nós se nós verdadeiramente estamos vivendo uma vida que agrade a Deus. Estamos vivendo uma vida na presença do Senhor. Estamos vivendo uma vida a qual temos aprendido com o Senhor. E o salmista, ele sabia que o melhor lugar para se aprender de Deus era no templo do Senhor. E como é importante nós estarmos no templo, como é importante nós estarmos na presença de Deus, como é importante nós aprendermos do Senhor. E é no templo que temos a oportunidade de aprendermos a palavra de Deus e nos integrarmos. Para quê? Para que possamos viver uma vida abençoada. Se queremos aprender as coisas do reino, então precisamos ir ao Mestre Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 29, o próprio Jesus vai falar assim: aprendei de mim. Então, é através de Jesus que nós aprendemos. Mas como nós vamos aprender através de Jesus? Através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. Isso a palavra de Deus nos ensina. E para nós nos apresentarmos dessa forma, nós precisamos aprender do Senhor Jesus. Nós precisamos aprender no templo. E quantas oportunidades nós temos tido na casa do Senhor para aprendermos? Hoje se utilizam vários recursos dentro da casa do Senhor. Hoje nós temos escola dominical, nós temos célula, nós temos grupos. Para quê? Para que nós possamos a cada dia mais aprendermos do Senhor. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer assim no versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem com que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor. Então Paulo, instruindo a Timóteo, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então, amados, para que nós possamos nos apresentar como obreiro aprovado, nós precisamos, primeiro, da presença de Deus na nossa vida. Segundo, nós precisamos desejar estar na casa do Senhor. E terceiro, nós precisamos aprender do Senhor, para que nós possamos ser obreiros aprovados. E Davi sabia que para que ele continuasse sendo vitorioso na sua caminhada, ele precisava aprender de Deus. Ele precisava aprender de Deus. Não tem como que nós vivemos essa vida sem aprendermos do Senhor. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Oséias capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Isso o próprio profeta Oséias, exortando o povo, falando sobre
a importância do conhecimento. E no versículo 6, ainda desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora você começa a entender por que o salmista, ele falou daquela forma, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Por quê? Porque é uma necessidade que nós temos aprender do Senhor. E para concluirmos, querido, quero dizer para você o seguinte: vamos valorizar mais aquilo que realmente tem valor para que nós possamos agradar o coração de Deus. E outra, como é bom nós sentirmos a necessidade de estarmos buscando a presença de Deus, que isso seja uma necessidade no nosso coração, nós buscarmos a presença de Deus. E por último, vamos continuar a buscar e conhecer o Senhor a cada dia, para que possamos viver uma vida que agrada a Deus. No livro de Oséias, ainda, no capítulo de número 6, no versículo de número 3, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Oséias 6, 3, um versículo bastante conhecido, quando o profeta vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então essa busca, esse conhecimento, ele precisa ser diário, precisa ser a cada dia. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos guardando em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Povo de Deus,